Bom dia pessoal, tudo bem? Então olha só, hoje a gente vai iniciar um capítulo novo no livro de vocês, do livro didático. Tem início lá na página 80, que é o capítulo 5. Ele aborda a primeira revolução industrial. Então, dando continuidade no nosso conteúdo aí, a revolução industrial é um conteúdo que aparece muito presente na vida estudantil de vocês na parte de história. Ela foi uma revolução que fez diferença bastante intensa na vida das pessoas, principalmente ali onde ela teve início, que foi na Inglaterra, tá? Então, professor, me dá umas características que eu tenho que saber em relação à Revolução Industrial. Tá, vamos lá. Revolução Industrial, início na Inglaterra, tá? No final do século XVII, as transformações sociais também que a gente pode abordar, a utilização da mão de obra barata devido à política de cercamentos, tá? A utilização de crianças nas indústrias, a utilização de mulheres trabalhando nas indústrias, a exploração da mão de obra, tá? Porque tinha muita mão de obra para ser absorvida, tá? A política de cercamentos a gente vai ver lá na frente. Então, olha só, leia aí comigo aí, por favor. Então, a Revolução Industrial é o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizado pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Ela teve início na Inglaterra no final do século XVII. Então, vamos abordar uma de cada vez. Transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica. O que seria essa energia física aí? Essa energia física nada mais é do que, por exemplo, antes da Revolução Industrial, antes do surgimento das máquinas. Você tem que entender o seguinte, que se eu tivesse de produzir um sapato, eu usaria a minha força física, ou seja, eu sentaria um artesão, passaria quase o dia todo ou 2 dias para costurar, para preparar um sapato. E essa substituição da energia física pela mecânica nada mais é do que a mão de obra, ou seja, você costurar manualmente pela utilização da mecânica, ou seja, uma fábrica, uma máquina, desculpa, para costurar os sapatos, e assim sucessivamente. Da ferramenta pela máquina, também desse contexto aí, e da manufatura pela fábrica, ou seja, se tu fosse preparar, esperar um alfaiate costurar uma calça, costurar uma roupa para ti, ia demorar muito mais. Ou seja, então, uma das características da Revolução Industrial quanto mais rápida, mais tu tens produção, mais tu tens quantidade de produtos, tá? Ela teve início na Inglaterra no final do século XVII, beleza? Então, aqui no segundo slide é uma representação, uma pintura que não representa a realidade do contexto da Revolução Industrial. Tu está vendo aí que é uma fábrica limpa, ventilada, as senhoras estão trabalhando direitinho, não tem pressa, não tem nada. Isso aí foi uma representação artística, vamos dizer. Nada abordando a realidade do que era o convívio numa fábrica, tá? A gente vai ver lá na frente isso aí. Fatores que contribuíram para o pioneirismo na Inglaterra. Já abordei lá no início da vídeo aula que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra. Então aqui, nesse slide, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 características que contribuíram para o pioneirismo. Pioneirismo é o quê? Ela teve início, ou seja, primeiro estado, no caso estado, é país, tá legal? Que foi na Inglaterra. Abundância de matéria-primas, minério de ferro e lã. A abundância, todo mundo sabe, matéria-primas era o que foi utilizado, o minério de ferro e a lã. O ferro foi extremamente importante para a indústria, tá? Porque quanto mais minério de ferro, mais máquinas eles teriam condições de produzir. E a lã aqui está associada à manufatura de roupas, tá? A indústria têxtil, ou seja, a produção de roupas. Mão de obra disponível. Tá? Essa mão de obra disponível aí foi o seguinte. Anteriores ao surgimento da Revolução Industrial, houve o que? A queda do absolutismo. Todo mundo sabe que o absolutismo teve início no século XVI e tal, século XVII, aquele meado intercalou aí. E a gente tem que se lembrar que o absolutismo tinha uma das características bastante importantes, que era aquele contrato de trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, entre o senhor feudal e o camponês. A partir do momento que houve a queda do absolutismo, a mão de obra triplicou, ou seja, muita oferta de mão de obra. Mercado consumidor, aí no caso, a Inglaterra tinha várias colônias que teriam que absorver essas matérias-primas
que eram preparadas e produzidas na Inglaterra. Fonte de energia em abundância, carvão e mineral, está lá na primeira. Burguesia e nobreza dinâmicas e empreendedoras. Essa burguesia aqui está associada ao aquecimento do comércio, tá? E a nobreza também, como eles tiveram a queda da arrecadação de impostos, eles investiram o seu dinheiro na indústria. Existência de capitais para investir está associada aí. E o fim do absolutismo que eu citei lá na frente. Falou? Beleza. Bora para outra aí. Revolução técnico-científica. O que foi isso aí, professor? Foi o seguinte, galera. A galera foi preparando, foi aprimorando as máquinas cada vez mais para produzir mais quantidade em menor tempo. Ou seja, revolução. Uma coisa que estava sendo o quê? Aprimorada. Técnico-científica, ou seja, uma máquina, um TA, começou com uma roda pequena, impulsionada pela força ainda manual. Depois eles foram adaptando para ser movimentado através da força da água, ou seja, da combustão, da queima de combustível através do vapor, e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais rápido, aí depois passou-se com o tempo elétrica e assim sucessivamente. Então, a revolução científica aí está abordando a evolução do maquinário também, tá? Beleza. Então, no século XVII, a Inglaterra passou por um processo de desenvolvimento tecnológico que se estendeu ao século seguinte. Passou de um século por 17 para 18, aí sem problema. Surgem as primeiras máquinas a vapor, como eu falei, que deram origem às máquinas utilizadas na indústria moderna no século seguinte. Foi aquilo que eu falei, o tear mecânico passou a ser o quê? O tear produzido a vapor. Tu preparava, digamos, uma camisa durante uma hora, ou uma roupa, aí com o tear mecânico, tu começou a preparar o quê? 10, 20, 30 e assim sucessivamente, tá? Beleza. Aqui, uma pintura também do século, expondo uma das principais tecnologias daí, que era o quê? O transporte, férreo, a linha férrea, ou seja, antigamente a gente tem que entender que antes do processo da combustão do carvão mineral, a galera passava ao longo de animais, carroças, transporte de carroças. Com a Revolução Industrial, uma das características foi o quê? O acirramento ou o aprimoramento do transporte, tanto faz ferroviário, tá? Ferroviário aí, falou. Então, as grandes invenções. As novas invenções revolucionaram a produção e o transporte, podendo citar 3 importantes exemplos. O tear mecânico, a locomotiva e um navio a vapor. Todos eles aqui, esses dois principalmente aqui, queimando o que? Carvão mineral, tá? Terra mecânico também, depois a vapor, também combustão. Aqui também, eles falam o seguinte, a máquina a vapor aumentou a produção de carvão. Só, galera, que nem tudo são benefícios, tá? Quanto maior a utilização de carvão mineral, mais a derrubada de árvores. Tu tá vendo aqui que tem uma aqui e uma aqui, aparentemente que tá aqui, tá? E uma vastidão de campo aberto. Então o carvão teria que o quê? Derrubar muita matéria-prima, ou seja, a derrubada de árvores. Aí contribui também de forma negativa para quê? E também outro ponto que começou a ter dificuldades aí com o passar do tempo foi o quê? A quantidade de ar. Olha aqui, o cara está queimando, olha a quantidade de monóxido de carbono que ele está jogando fora aqui numa indústria. Produção de quê? De carvão mineral, beleza? Os cercamentos e o êxodo rural. Vamos ver o que é isso aí. Os cercamentos foram a expulsão dos camponeses de suas terras, sendo obrigados a ir para as cidades. Tá? O que foi isso aí, galera? É o seguinte. Com a passagem do absolutismo, com a queda do regime absolutista, a gente tem que entender que eles teriam a necessidade de uma maior produção. Se uma das principais que houve o desenvolvimento na Inglaterra foi a indústria têxtil, o que é a produção de lã. Ou seja, eles teriam que ter grandes espaços para criar uma quantidade de ovelhas para retirar essa lã de milhares de cabeças de lã. Então, eles teriam que ter vastas extensões de terra. Então, muitos dos camponeses que não tinham condição de se manter na sua terra foram, vamos dizer, expulsos para o quê? Para serem criados animais, para produzir lã. Tranquilo aí, é a política de cercamentos, tá? Ou seja, tinha uma terra que não estava produzindo, o cara chegava lá, primeiro queria comprar. Se ele dissesse que não queria vender, ele daria um jeito de invadir, te expulsar e se anexar a tua terra, a terra dele. Ficaria maior o quê? Para muitas das vezes ele estava o quê? Criando ovelhas, tá?
sem nenhuma especialização no trabalho, tornaram-se mão de obra barata para as manufaturas, as fábricas e posteriormente a maquinofatura. Primeiro era a produção manual, depois para as fábricas. As pessoas eram expulsas de suas terras para que elas virassem pastagem para as ovelhas. Foi aquilo que eu falei. A lã era vendida para as tecelagens ou indústria têxtil. Olha aqui a galera já tirando aqui de uma forma primeiro manual, depois houve uma produção significativa de lã nesse período aí. Uma das primeiras produções da indústria foi a indústria de roupas, tá? A indústria têxtil. Mudanças no regime de produção. A manufatura, que era o trabalho manual, foi substituída pela maquinofatura, trabalho com recursos da máquina. As oficinas foram substituídas pelas fábricas. O artesão deu lugar ao operário. Foi aquilo que eu te falei lá na frente. O artesão era aquele cara que sabia também quanto é que ele ia vender a sua peça. No caso, o operário fazia o quê? Uma produção em linha, tá? Ou seja, quando ele trabalhava só para apertar aquele parafuso, só para pregar aquele sapato, ele não sabia nem quanto é que ele estava custando no final o produto que ele estava trabalhando. Aqui, olha, um tear mecânico é a quantidade de tecido que está sendo produzido por uma grande máquina. Beleza? E aqui tu tá vendo que é a mão de obra feminina. Beleza? Consequência da Revolução Industrial. Aqui já aborda um outro fato social. Desvalorização do trabalho, que era um trabalho repetitivo e mecanizado. As mulheres e crianças utilizadas como mão de obra barata. A degradação das condições de trabalho e de vida. As cidades tornaram-se sujas, desordenadas e poluídas. Isso aqui são pontos, características presentes, tá? Que nem tudo era positivo. Houve o que? A exploração também aqui, ó, mulheres e crianças. A degradação está associada a degradar, ou seja, diminuir as condições de trabalho e de vida. As pessoas viviam em cidades sujas, insalubres. Muitas das vezes só mal recebiam para comer, nem para pagar os seus aluguéis eles tinham condições. E as cidades tornaram-se sujas, desordenadas e poluídas. Aqui, poluídas foi aquilo que eu falei lá na frente. A maior queima de carvão, de matéria, no caso de produtos, carvão entre eles, fez o quê? Poluir o ar. Poluição. Olha aqui, ó. Aquilo que eu falei, ó. Tá vendo que há um pandemônio aqui, ó. A galera tá queimando indústrias e indústrias, a quantidade de monóxido que está sendo jogada aí é muito grande. Falou? Condições de trabalho dos operários nas fábricas, o ambiente de trabalho era, em geral, abafado e sujo, nada parecido com aquilo que estava demonstrado lá no início da aula. Falou? A jornada de trabalho poderia variar de 12 a 18 horas. De 12 estava legal, mas na maioria das vezes era até de 18 horas, tá? Os trabalhadores não recebiam qualquer assistência, estavam sujeitos a castigos físicos e outro tipo de violência. Galera, é o seguinte, nada parecido com esse trabalho que está sendo abordado no dia de hoje. Se o cara quebrasse uma máquina, se uma criança deixasse cair uma ferramenta dentro de uma máquina dessa, ela recebia castigo físico, ou seja, muitas vezes ela era agredida mesmo, tá? Um dos maiores abusos era o trabalho infantil, muito presente aí de forma negativa, uma característica aí da primeira Revolução Industrial. Olha aqui, ó, duas crianças, olha aqui, uma delas está até descalça, tá? Manipulando uma coisa que muitas das vezes também acontecia acidente de trabalho, frequente acidente de trabalho, e essas crianças recebiam uma remuneração ínfima, ou seja, bem pequena mesmo para trabalhar o dia todo. As condições de vida também, abordando aqui, os operários moravam em cortiços, geralmente toda a família era obrigada a trabalhar nas fábricas, as crianças não estavam nas fábricas, quando não estavam nas fábricas, estavam nas ruas, não havia escola para os filhos, a alimentação era pobre, nutriente, tá? Características aí presentes da Revolução Industrial. As primeiras formas de organização dos operários, isso aqui já foi depois eles começaram a se unir, as trade unions. O que era isso aí? Para se proteger, os operários passaram a se organizar em associações de ajuda mútua. Através dessas associações, está lá no conteúdo de vocês também, tá? As trade unions, só dá uma olhada. Através dessas associações, os operários podiam auxiliar os colegas afastados do trabalho por causa de doenças e por acidente, não deixando que suas famílias passassem necessidade ou pelo menos garantindo que tivesse o que comer. Acontece o seguinte, quando adoecia, como não tinha vínculo nenhum trabalhista, o proprietário da fábrica não queria nem saber esse cara, ele queria saber do cara trabalhando bem. Se ele adoecesse, azar dele, tá? Ele não teria nenhum vínculo trabalhista com ele.
Movimento ludismo, aqui uma representação de Ned Ludd, que foi um cara que começou a pregar a destruição das máquinas, tá? Pela exploração que eles estavam vivendo, uma marreta desse tamanho aqui, o cara também quebrando a máquina. Ned Ludd, tá? Primeira manifestação de descontentamento, o ludismo, foi a primeira forma como os operários externaram, ou seja, demonstraram seu descontentamento com a exploração, culpando as máquinas pelo baixo salário e pelo aumento do desemprego. Os operários invadiram as fábricas e queimaram. Houve uma revolta muito grande nesse período aí, tá? Invasão de fábricas, destruição de fábricas, prisões, conflitos que levaram vítimas fatais nas ruas da Inglaterra desse período aí. Aqui, uma demonstração da Revolução Industrial, tá? As características, porque ela foi pioneira, tá? E assim as consequências, muito legal aí, abordando social, política, econômica, ambientalista. Isso aqui é muito legal para vocês terem um contexto geral. Muitas das vezes é abordado, só foi legal, mas houve o quê? Consequências negativas e positivas, tá? Dentro desse contexto aí. Beleza, galera? Então é isso aí, falou. Eu vou preparar uns exercícios pra gente aí, pra gente fixar mais esse capítulo 5, que é a primeira revolução industrial aí. Um forte abraço para vocês aí.